Vamos ver agora o tópico 3, os deveres do presbitério. Lembrando a você que nós temos aí os slides que nós usamos aqui nos vídeos, temos o estudo escrito também. Então você entra aí no blog ou no nosso site aí e você pega a lição escrita. Lá tem bastante detalhe, muita coisa mesmo escrita, em vários livros, comentários que nós fazemos extras, complementos ali. Então existe aí muita coisa para que você possa aprender muito sobre este assunto e ministrar uma excelente aula. Se você é aluno, também vai aprender muita coisa. Então, temos os slides, temos também os estudos escritos e esses em vídeos. Temos também os vídeos de 2014, que você pode acessar. Vamos então ao tópico 3, os deveres do presbitério. Subtópico 1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. 1 de Pedro 5, 2a. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá em cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, apacentar as ovelhas. Então, o pastor andava com aquele cajado curvo, e ele tinha a função, então, de cuidar dessas ovelhas. Todo dia fazia um curral ali de pedra, colocava as ovelhas para dentro, contava cada uma. Se alguma se perdesse, ele ia atrás. Muitas vezes havia caído em alguma ribanceira, precipício. Ele pegava aquilo ali, passava na barriguinha dela, levantava, pegava no colo, levava. Então, todo cuidado. Ele tinha que olhar a lã de cada uma, cortar no seu devido tempo. Tinha que ver se alguma estava fraquinha, muito magrinha, ver se alguma estava ferida. Então ele tinha que olhar cada ovelha e cuidar de cada ovelha para que todo o rebanho se mantivesse com saúde. Então assim o pastor da igreja, o apacentador, ele vai cuidar, ele tem que visitar. Para ele poder detectar algum problema, ele tem que visitar essas ovelhas. Então ele vai detectar o problema de cada uma e vai poder ajudar. Às vezes está precisando de um conselho, às vezes está precisando de uma orientação, às vezes está precisando de uma oração, às vezes está doente, precisando de ser ungido com óleo e tal. Então, o pastor deve visitar. O papel principal de um pastor é visitar suas ovelhas, é conhecer o problema de cada uma e tentar, de todas as maneiras, resolver esse problema. Então, de posse do conhecimento das ovelhas, ele vai trazer o quê? Uma palavra, um ensino, orientação, oração, tudo para atender a essas necessidades. Mas o pastor deve fazer isso com prazer, com alegria, com amor. Ele deve dar a vida pela igreja. Então ele vai fazer isso como fazendo o quê? Para Deus. Ele não está fazendo pelo seu salário. Ele é digno do seu salário. Mas não está fazendo por causa do seu salário. Mas porque ama a Deus, está trabalhando para Deus. E lembrando que ele é exemplo para cada um deles. Exemplo de homem de oração, de homem de estudo da Bíblia, exemplo de jejum, exemplo de bom pai, de bom marido, de bom filho, exemplo de honestidade, exemplo no honrar os seus compromissos, exemplo principalmente que na oração. Subtópico 2, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar, 1 Timóteo 3, 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus 20, 25 a 28, Marcos 10, 42 a 45.
Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, funções aí, né, do presbítero ou do pastor local. Então, ele vai governar essa igreja e vai ensinar essa igreja. Então, ele estará no governo. Veja bem, tem aí as contas, né, para serem pagas, tem o controle de todo o dinheiro que entra, tem aí construção, são várias coisas. O que ele tem que fazer? Delegar funções. A maioria dos pastores tem problema. Não visita, não tem tempo de orar, não tem tempo de estudar a Bíblia. Então, ele tem muito problema. Por quê? Porque ele não delega funções, ele não coloca outras pessoas para fazerem os trabalhos que são trabalhos humanos, né? Trabalhos físicos, materiais. Então, ele tem que ter alguém para cuidar da parte financeira da igreja, ele tem que ter alguém para ajudar na parte de construção, de reparos, né? De conserto aí de som, essas coisas. Então, ele tem que ter pessoas que vão ajudá-lo. Se ele não delegar tarefas, ele vai ficar super ocupado, não vai ter tempo para fazer o principal, que é orar, jejuar e estudar a palavra de Deus. Então, até mesmo na visitação, né, ele deve ter uma equipe, por exemplo, que vai trabalhar com família, vai orientar casais, vai visitar, saber dos problemas. Esses líderes depois vão passar para ele quais os maiores problemas que estão acontecendo, para ele ajudar a resolver. Então, existem pessoas que visitam de casa em casa, nos hospitais, nos presídios, né? Essas pessoas têm a liderança deles e essa liderança passa para o pastor. Agora, o pastor vai, se a igreja é grande demais, então ele vai passar apenas nos principais casos, né? Então, ele vai passar lá na casa da pessoa, vai chamar essa pessoa. Então, tem um trabalho a ser feito pelo pastor. E ele deve fazer esse trabalho da melhor maneira possível, sempre com alegria, com felicidade, com desejo de ajudar as pessoas, servindo a igreja. Ele foi colocado para servir a igreja. Então, ele é um líder e deve ser exemplo para todos. Subtópico 3, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Olha, existem coisas básicas no Evangelho. Uma das coisas básicas no Evangelho é que todo líder, ele tem que ter aí sempre uma capacidade para ensinar as pessoas, mas também para curar as pessoas. Isso é básico no Evangelho. Jesus ensinava, pregava, curava os doentes, os enfermos. Aí nós vamos ver todos os que seguiam Jesus tinham a mesma tarefa. Então, é básico isso. Um presbítero, que seja pastor, bispo, que seja aí ancião, que seja pastor, ele tem que ter esta qualificação. Ele precisa ser uma pessoa que visita as pessoas doentes, ora por elas e elas são curadas. Tudo em nome de Jesus, é evidente, no poder e na unção do Espírito Santo. Mas isso é básico no Evangelho. Não existe Evangelho sem cura. Não existe. Nós vamos ver que metade do Evangelho fala sobre sinais, prodígios, maravilhas. Fala sobre curas, sobre libertações. Metade do Evangelho. Então nós temos que ter consciência disso. Todo presbítero, ou você pode chamar de pastor, ou bispo, ou ancião, ou presbítero, tanto faz. Todos eles têm que ter
esta capacitação sobrenatural do Espírito Santo de orar pelos doentes e enfermos e eles serem curados. Então, a unção com óleo pode ser feita ou não. Não existe nenhuma exigência. Agora, se puder, é bom, use o óleo. Ore pelo enfermo, unja com óleo. Né? Não é derramar um monte de óleo em cima da cabeça da pessoa. Também o óleo não precisa ser um óleo de Israel. Pode ser um azeite, né? Galo, por exemplo. Um azeite melhorzinho. Pode ser aqui um óleo, né? Para passar no corpo, que é bem cheiroso. Não se precisa preocupar com isso, o material usado. É claro que não pode ser usado alguma coisa com cheiro ruim, né? Com textura assim, muito ruim. Então use um bom óleo e ore, peça ao Senhor para quando você orar, ungir a pessoa com óleo, a pessoa seja curada. Não é o óleo que vai curar ninguém. É a oração da fé. É a fé em ação que vai fazer com que a pessoa seja curada. O óleo é só para estimular a fé. A pessoa sendo ungida, ela tem mais fé que vai ser curada. Muitas vezes também a própria pessoa que vai orar, para que ele tenha assim, mais fé que a pessoa vai ser curada, ele usa o óleo. Mas um óleo não cura ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. Também a pessoa que vai orar, muitas vezes o presbítero aí, que indica uma pessoa, um ancião, uma pessoa que está liderando o trabalho, muitas vezes ele não tem o cargo eclesiástico. Mas ele pode orar. Se uma pessoa está dirigindo um culto, né, quem colocou essa pessoa para dirigir um culto, deu a ele uma autoridade para dirigir um culto. Então essa pessoa é capaz de orar por uma pessoa, ungir com óleo e a pessoa ser curada. Então não tem assim também essa exigência tão grande que a pessoa, não, só se ele tiver um título, né, um diploma, um documento, aí como ele é presbítero, só ele pode ungir a pessoa. Não é assim também. Então devemos tomar cuidado com também os extremos. Né? Se a pessoa está dirigindo um culto, ele ali está exercendo a função de presbítero, de líder. Ninguém vai dirigir um culto se ele não tem as qualificações de um presbítero. Então nós não podemos deixar uma pessoa doente, não, porque não tem nenhum presbítero aqui, então nós não vamos orar, nem vamos ungir com óleo, não. Não existe isso. Então unja um enfermo com óleo, doente, né? E ele será curado. E a Bíblia diz, se tiver um pecado, será perdoado. Então é bom, nesta hora, falar com a pessoa, olha, se você cometeu um pecado, está em pecado, ore agora, peça perdão a Deus. Isso vai ajudar a pessoa a ser curada. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, aprendemos aí que o nome, né? Não só esse, mas também pastor, presbítero, bispo, ancião, esses nomes se equivalem, são sinônimos aí na organização da igreja. E eles estão sempre presentes nesta organização eclesiástica. Então, eles estarão aí sempre para ensinar, para evangelizar, para aconselhar, para visitar. Então, os trabalhos, né, da igreja devem ser exercidos aí com essa liderança presente. Mesmo que haja aí grupos, né, que hajam aí departamentos, sempre esses departamentos devem ser dirigidos por presbíteros. E para que exerçam essa função, devem ser pessoas que têm essas qualificações que nós lemos aí, né? 1 Timóteo e também Tito. Paulo, escrevendo a eles, colocou aí as condições, né? As exigências para que essas pessoas exerçam seus cargos, suas funções na igreja.
Lembrando que nós temos os estudos escritos, lá tem muita coisa para ser consultado, lá você vai aprender muita coisa, aqui não dá muito tempo aqui nos vídeos. Também temos os slides, né? Temos também os vídeos que foram gravados em 2014 sobre o mesmo assunto. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus agora, entregar sua vida agora para Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, faça agora, nós vamos orar com você. Se você está doente, está enfermo, acredite, você pode ser curado agora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Salva-se essas vidas agora. Convence-os do pecado, da justiça, do juízo. Ajuda-os agora a se chegarem a Ti, a serem salvos, a receberem o Espírito Santo, a se tornarem filhos de Deus. Em nome de Jesus, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Pai, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, toca neles agora, Senhor. Solta, em nome de Jesus, todo mal agora. Toca, Senhor, cura agora cada um. Vem restaurando, Senhor, a saúde dos ossos, os nervos, os músculos, os ligamentos. Em nome de Jesus, sejam todos restaurados. Pai, toca agora naqueles que estão com Covid-19. Em nome de Jesus. Também as cepas, as variações dos vírus. Saiam agora, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor. Dá saúde a eles agora. Ó, Senhor, limpa os seus pulmões, os rins, os fígados. Em nome de Jesus. Solta todo mal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.